enquanto o computador decide se vai ligar ou se não vai. A gente nunca sabe. Hoje nós vamos continuar pensando em alguns temas que são essenciais e por isso são chamados de pilares para a nossa vida como igreja, não necessariamente para uma compreensão teológica, ainda que seja também, né? Mas uma compreensão teológica que possa ser transformada em prática, e é isso que faz toda a diferença, na verdade, quando nós falamos de conhecimento teológico, que nenhum conhecimento teológico que não possa ser transformado em ação, sequer vale a pena ser adquirido, né? Não sai do papel, e então isso não é a nossa finalidade, mas sim aquilo que pode ser transformado, e é claro, aquilo que transforma as nossas vidas. E essa é a diferença de uma teologia saudável e de uma teologia não saudável, e toda teologia saudável vai produzir essas transformações nas nossas vidas, e isso vai então ser transformado em algo que seja visível, algo que seja palpável. Então, durante alguns domingos, nós vamos pensar sobre alguns desses assuntos. Semana passada demos início falando um pouquinho a respeito da palavra de Deus, pensando na palavra como sendo norteadora das nossas convicções, das nossas ações, simplesmente porque ela carrega essa característica. Ela não é qualquer palavra. Qualquer palavra seria uma opinião. Nós estamos falando da palavra de Deus, e a palavra de Deus não é uma opinião sobre os assuntos. A palavra de Deus é indicação, é rumo, é direção absoluta sobre qualquer assunto das nossas vidas. Então, a palavra de Deus, ela é esse pilar número 1, vamos colocar dessa maneira, para a construção de uma vida cristã saudável, tanto pensando isso em maneira individual, como pensando isso, é claro, de maneira coletiva. O meu computador não vai funcionar, ele não vai ligar, então eu vou acompanhar lá junto com vocês, tá bom? Abram aí a sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos Colossenses, lá no capítulo 1, a partir do verso 13. Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13. Farei a leitura até o verso 23. Depois vamos nos atentar aqui em alguns trechos do que em outros. Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13. A palavra de Deus diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas,
Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar, vamos, Deus. Senhor Deus Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Nós agradecemos a Ti por esse tempo de estarmos juntos, cantando, orando, refletindo na Sua palavra, oferecendo esse tempo como um culto ao Senhor, expressão da nossa gratidão, do reconhecimento de que o Senhor é verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. Pai, que nesse tempo agora de reflexão seja a ação do Seu Santo Espírito a falar aos nossos corações. Afasta de nós tudo aquilo que rouba a nossa atenção. Afasta de nós tudo aquilo que nos impede de ouvirmos as verdades espirituais que o Senhor quer revelar a cada um de nós. Deus, que os nossos ouvidos sejam sensíveis à voz do Senhor, voz que vem através da Sua palavra. Essa oração eu faço, ó Deus, desde já, agradecido a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, quando eu olho para esse texto, e ainda que seja só ali da parte, vamos colocar assim, do meio para frente, que é introduzido a imagem da igreja, e ainda assim muito rapidamente, muito de relance, falando sobre Jesus, e aí ele vai dizer que Jesus é a cabeça da igreja. Então parece que o texto não tem muito a ver com a igreja. O que significa a igreja? O que é a igreja? Ou como eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, se fôssemos pensar, ou melhor, pensando em uma finalidade principal que explicasse a razão da igreja existir, qual seria essa razão? E alguns de vocês responderam que é servir, testemunhar, pregar. Bom, está tudo certo, ainda que esteja tudo errado ao mesmo tempo. E é essa confusão de tudo certo e tudo errado que às vezes nós precisamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Às vezes nós confundimos qual que é a finalidade da igreja com quais são os meios que a igreja vai usar para atingir essa finalidade. São duas partes de um mesmo assunto, mas não se trata necessariamente dos mesmos elementos. Quando eu penso sempre nessa questão de finalidade, para que serve, qual é o alvo, eu me lembro sempre do gato de botas, da historinha do gato de botas lá no filme da Alice, no País das Maravilhas. Em determinado momento surge um diálogo, e nesse diálogo é perguntado: para onde você quer ir? E a Alice responde: eu não sei. E o gato então responde mais uma vez a Alice: bom, se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve, ou qualquer caminho serve. Esse é o erro que nós podemos cometer como igreja. Se nós não sabemos qual a finalidade da igreja, qualquer coisa passa a servir. Se nós não sabemos para que Deus criou a igreja, qualquer coisa passa a servir. Por mais importantes que sejam os resultados alcançados por uma igreja, se esses resultados não são aqueles ou aquele para o qual a igreja foi criada por Deus, está errado. Está errado.
Nós fomos criados com uma finalidade. A igreja existe com uma finalidade. Saber qual é essa finalidade é essencial, então, para a gente pensar em como fazer para cumprir esse papel. Como exercer essa finalidade? Como atingir esse alvo estabelecido por Deus? E é sobre isso que eu quero, então, pensar um pouquinho com vocês aqui. Deixa eu ver se... Aí. Antes de pensarmos na razão de existir da igreja, é necessário que a gente primeiro entenda o que é a igreja, porque tem uma confusãozinha, e existem várias, na verdade, mas essa é mais uma delas, a respeito de definições. Quando pensamos o que é igreja, bom, é muito comum a nossa resposta pronta de dizer que igreja, ou melhor, vamos pensar na definição da palavra. Como que você define a palavra igreja? E aí existe uma definição pronta, que já ficou gravada em nós, que vai dizer que igreja são os chamados para fora. Já ouviu isso? Igrejas são os chamados para fora. Bom, isso é meia verdade. Meia verdade. Ainda que isso tenha ficado gravado na história, porque alguém, dentro de um contexto de envolvimento missionário, disse que igreja é esse conjunto, é esse grupo que foi chamado para fora, no sentido de sair das quatro paredes e ir para fora, para o campo missionário, para levar a palavra. Ainda que tudo isso seja muito bonito, é completamente vazio de verdade. Mas é bonito, e aí ficou registrado como sendo verdadeiro, e a gente fica ouvindo isso e alimentando isso. E isso atrapalha demais a nossa compreensão a respeito do que é a igreja e qual a finalidade da igreja. Quando eu digo que é uma meia verdade, é porque... Vai funcionar aqui, ó? Vai, se ligar, funciona. É porque a palavrinha igreja, que é esse negócio aí, ó, eclesia, que é a soma de duas palavras, na verdade uma preposição e um verbo, ek, mais o verbo kalel significa chamar, ek, sentido de fora. Preposição em grego é um pouco diferente do que preposição em português. Toda preposição em grego, ela dá ideia de direção. Para onde vai? Vai para fora. É ek. Pronto. Não tinha importância nenhuma explicar isso para vocês, né? Que foi assim só para explicar o que é esse negócio aí. Esse ek mais kalel, então, é chamar para fora. E a palavra significa isso. Ok, por conta disso, surge a definição que igreja ou são pessoas que estavam num lugar e foram chamados para estarem em outro lugar. Foram chamados para fora. Até aqui tudo certo. Até aqui tudo certo. A questão que surge agora é onde estavam e para onde foram chamados. Essa é a questão. Onde estavam e para onde foram chamados. É sobre isso que nós temos que começar pensando. Para fazer isso, eu vou apresentar um cidadão aqui que faz tempo que ele não aparece aqui no nosso meio. O João. O João está aqui. Esse é o João. Homenagem ao Mendes. Esse é o João. O João é um cara legal. Cidadão legal. Cidadão bem comportado. Pai de família. Trabalhador. Honesto. O João é um típico cara bacana. O João, ele lia o mundo, ele compreendia as coisas a partir de uma lógica
que é uma lógica também extremamente comum. Embora ele fosse legal, ele entendia que as coisas deveriam funcionar assim. O que é certo, o que é errado? Bom, basicamente, se der certo, para mim, é certo. Se der errado para mim, é errado. Bom, roubar é errado? Depende. Se a polícia pegar, é errado. Mas se ninguém descobrir, é certo. Não é isso? Você cometeu um delitozinho qualquer, desde os mais bobos possíveis, você estacionar num local proibido. Se a polícia não chegar e te multar, é certo. Mas se a polícia chegar e te multar, a primeira coisa que você fala para o guarda é assim: seu guarda, eu sei que eu estou errado. Mas se você sair de lá antes que a polícia chegue, você não, ao cruzar um carro da polícia no metade do caminho, você não dá sinal e para o carro e fala ao seu guarda: eu acabei de fazer um negócio errado, porque deu certo. A ótica do João era essa: se me trouxer consequências boas, é certo. Se me trouxer consequências erradas, é errado. Bom, essa não é só a leitura de mundo do João. Essa é a leitura de mundo do mundo. O mundo pensa dessa maneira. Todo mundo pensa dessa maneira. De levar vantagem em cima de alguma coisa. E pensem que, na maior parte do tempo, o que coloca um freio não é preocupação com certo e errado. É o medo de descobrirem o que está sendo feito de errado. Porque vai que descobrem. Bom, com medo da consequência eu não faço. Mas se eu tiver certeza que não vão descobrir, aí eu fico à vontade. E isso eu faço. E João era um cara legal, mas que quando ele estava com fome e não tinha dinheiro, ele ia lá e roubava um frango. Bom, você vai deixar seus filhos passando fome? Não. Entre deixar o filho passando fome e roubar o frango, eu roubo o frango, porque o frango alimenta os meus filhos. Agora, se um frango do João escapasse e o vizinho matasse e fizesse uma galinhada com o frango, João não queria nem saber quem estava com fome. João falava: isso não pode, isso está errado, porque errado é aquilo que não me traz benefício. Se me trouxer benefício, está certo e está tudo certo. Essa é a visão de mundo do João. João dizia que cria em Deus. Sabe aquele negócio? Que eu creio em Deus, mas eu também creio que as coisas acontecem porque eu tenho força de vontade. Tem que ter força de vontade para vencer na vida. Ora, se você precisa ter força de vontade, lamento. Sua confiança não está depositada em Deus. Sua confiança está depositada em você. E o João confiava muito nele mesmo, ainda que ele afirmasse que ele cria em Deus. Além da força de vontade, claro, o João, como todo mundo, acreditava no destino e no horóscopo. Não gostava de ler lá a coluna do horóscopo, porque hoje a sua cor da sorte é vermelho. E lá saiu o João de vermelho. Não entendeu um negócio desse. Ele achava que ele era livre, que ele podia tomar as decisões que ele quisesse, ele era livre para pensar e para fazer as coisas, porque ele estava no controle de todas as coisas. Ele só não conseguia entender que ele era escravo. Não existia liberdade, existia uma escravidão. É a escravidão da própria vontade, é a escravidão imposta pelos desejos, é a escravidão imposta por fazer aquilo que massageia o meu ego. Mas João não entendia assim. João vivia no mundo dele. Ele vivia no mundo de escuridão, de completa escuridão. Mas quando alguém falava que existia um mundo fora daquele mundo de escuridão,
e nesse mundo existia luz, João falava, isso é bobagem, isso é bobagem. Isso aí é invenção de um livro antigo, escrito há mais de 2000 anos atrás. Ninguém prova que esse negócio é verdade. E o João continuava ali vivendo a sua vida no mundo de escravidão. Está lá o João, vivendo naquele mundo de escravidão. Aquele mundo de densas trevas. Como Paulo diz, vivendo dentro do império das trevas. Está lá o João. Está vendo o João? O João está ali. Só que o João nem se dá conta que está ali. Até que surge então um Deus que se preocupa com essa situação, um Deus que decide mudar a história do João, decide dar esperança para o João. Porque o João, no meio daquela escuridão toda ali, ele vive sem expectativa, sem esperança. Porque expectativa e esperança, no meio da escuridão, não faz sentido nenhum. Nenhum. Expectativa do quê? Esperança do quê? Não faz sentido. A melhor coisa na escuridão é você ficar parado. Não é assim? Acaba a luz na sua casa, os seus filhos estão perdidos dentro de casa. A primeira coisa que você grita é: fica onde você está. Fica onde você está. Fica quieto, para não criar um problema maior ainda. É assim que se vive no meio da escuridão. Porque não há o que fazer, precisa de alguma maneira trazer luz àquele ambiente. Embora João não entendesse isso, existia alguém que estava trabalhando para mudar a história de João. Existia alguém que estava trabalhando para pagar um preço pelo resgate da vida de João e tirá-lo desse império das trevas. E foi assim que João um dia foi libertado, recebeu um passaporte e pôde experimentar uma vida completamente nova, num mundo completamente novo. Está aí, verso 13. Cristo transportou o João do império das trevas e o levou, libertou o João do império das trevas e o transportou para o reino de luz, para o reino de Jesus. O João não se deu conta disso, ele nem tinha como se dar conta, ele não está enxergando nada, ele não está consciente de nada, ele está completamente morto dentro daquele ambiente, ele é adormecido dentro daquele ambiente. Mas Deus entra na história da vida de João e o tira de lá. Percebam que Paulo não diz que Jesus chama João. Paulo não diz que Jesus se põe ao lado e diz assim: João, está me ouvindo? Venha das trevas para a luz. Não é isso que Jesus faz. Jesus pega João e transporta, teletransporta, pega e carrega, é daqui para cá. Ninguém sai andando do império das trevas, nós saímos carregados do império das trevas. Foi assim com João. Foi assim com João. Embora João continue a sua vida lembrando da época da escravidão, ele não é mais escravo. Agora ele é livre. Ele foi liberto. Ele libertou. Jesus libertou. Início do verso 13. As correntes foram arrebentadas. Eu não sei se você já fez essa reflexão. Eu não sei se você já pensou dessa maneira a respeito de você mesmo.
Mas a sua conversão não é uma conversão de alguém razoavelmente bom, para não dizer bom, porque dizer que é bom é arrogante, né? Então, assim, é alguém mais ou menos. Alguém razoavelmente bom que um dia decidiu sair dessa escravidão e seguir a Jesus. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia descreve essa imagem como uma invasão. Jesus invade o reino das trevas. Jesus arranca pessoas do reino das trevas. E sabe por que tem que ser assim? Porque enquanto nós vivíamos dentro desse império das trevas, nós estávamos acorrentados dentro desse império das trevas. Nós vivíamos com uma falsa liberdade, porque ninguém que é escravo do pecado vive em liberdade. Está acorrentado, está amarrado. E Jesus quebra isso. Jesus solta. Como Paulo diz, Jesus leva cativo o cativeiro. Jesus muda essa realidade de cativeiro. João lembra de tudo isso. Só que agora ele não precisa mais viver dessa maneira. Porque ele não vive mais nesse império das trevas. Ele foi transportado para o reino do Filho de Deus. Mudou agora a vida de João. Agora João é capaz de ver, ele é capaz de entender as coisas, ele é capaz de identificar o que é pecado, ele é capaz de confrontar o que é pecado, inclusive agora ele é capaz de não pecar. Mas também agora, o seu pecado é praticado quando ele quer pecar. Bom, mas agora João está livre. João está livre. Nesse novo reino. Bom, o que isso tem a ver com a gente? Quando nós voltamos para aquele primeiro slide lá, e eu deixei aquelas duas perguntas, depois dessa definição extremamente simples, que igreja é um grupo de pessoas que estavam num lugar e foram chamadas para fora, para estarem em outro lugar. A primeira pergunta é: estavam onde? Estavam no mundo da escuridão. Eu, você e o João, todos nós, estávamos em um mundo onde vivíamos como escravos, que Deus chama de império das trevas, sem exceção. Essa é a realidade de todo aquele que um dia foi salvo por Cristo Jesus. Mas foi chamado agora para onde então, uma vez que estavam lá? Não é simplesmente foi chamado para ir lá fora, mas agora eles foram chamados para fora desse mundo, para um novo mundo, para o reino do Filho de Deus, para o reino de Jesus. Igreja não é o grupo de pessoas que são chamados para fora no sentido missionário, pelo menos não aqui. Igreja é, por definição, um grupo de pessoas que foi chamado para fora do império das trevas. Para onde? Para o reino de luz. Para um reino onde Jesus é Senhor. E aqueles que são chamados vivem como seus servos. É assim que nós devemos entender essa primeira definição de igreja. João entende isso, e a primeira coisa que ele diz, João não é lá muito batista, então a primeira coisa que ele diz é glória a Deus. Né? Batista ficaria quieto. Como nós ficamos, né? A gente ouve essas coisas, a gente não dá um glória, a gente faz assim. Tá. Sabe? Lá. A irmã não é batista, está infiltrada. O João também não era não. O João fala glória a Deus por isso. O problema é que em João continua existindo uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa logo faz com que João pense assim: eu sou demais.
Eu sou o cara. Tudo isso é sobre mim. Como diz aí um pregador aí, você é o ponto fraco de Jesus. Ele só diz isso de uma forma mais mansa, né? Assim, né? Não é. Não é, você não é o cara, você não é demais, nem o ponto fraco de Jesus. Com certeza não é. João, tira isso da cabeça. Tira isso da cabeça. Isso é pecado, isso é arrogância. Isso é confronto à verdade bíblica. Agora João, então, ele entendeu de onde ele veio, de como ele vivia, e ele reconhece onde ele está, e de como ele tem vivido. Bom, João daria testemunho na igreja. João falaria da transformação da sua vida, de como Deus operou na sua vida, de como Deus restaurou a sua vida, restaurou o seu casamento, mudou o seu caráter, mudou a sua ética, mudou a sua visão de mundo. João diria isso constantemente. João entenderia como a situação em que aquela situação em que ele vivia era uma situação de distanciamento de Deus, mas agora ele consegue compreender que Deus o perdoou, que o trouxe para um novo mundo, trouxe para perto. Ele entende tudo isso, mas ele se torna um pouquinho arrogante, porque ele acha que tudo aconteceu por causa dele. Ele acha que Jesus morreu por causa dele. Ele acha que a história bíblica é a história dele. Ele acha que o universo foi criado por causa dele. Tudo é sobre ele. Coitado do João. Coitado do João. Mas tem uma historiazinha que vai fazer o João cair em si. Essa historiazinha aqui, ó. Essa é a Dona Maria. Está dando para enxergar aí? Apaga a luz aqui, ó. Está dando para enxergar, Dona Maria? Dona Maria está lá com um punhado de barro, com uma forma para fazer tijolo. Está lá, um punhado de barro, a forma para fazer tijolo, e ela está amassando uma pelota de barro, depois ela vai macetar ali dentro para formar, vai para o forno, vai fazer o tijolo. E está lá, então, a Dona Maria trabalhando. Mas aí, um certo dia, dois tijolos começam a conversar entre si. E aí um diz para o outro: você viu? Ela faz tudo isso por nós. Ela trabalha o dia inteiro por nós. Ela põe a mão na sujeira por nós. Ela carrega peso por nós. Ela entra no forno por nós. Ela faz tudo isso por nós. Mas aí tem um outro tijolo, que é um pouco mais maduro. Maduro não no sentido de queimado, né? Maduro no sentido de mais avançado na sua experiência de vida. E ele diz assim: não. Ela fez isso em nós, mas ela faz tudo isso por conta dela mesma. O João, quando ouviu essa história, caiu a ficha. Jesus não salvou a mim, não salvou você, nem salvou o João por causa de mim, nem de você, nem do João. Jesus salvou a nós por causa dele. Porque tudo é para ele. Tudo é sobre ele. Jesus não morre porque João é demais. Jesus morre para salvar pessoas que vão render glórias a ele. Jesus não fabrica os tijolos porque o tijolo é demais. Jesus fabrica o tijolo
para que um tijolo somado a outro tijolo, somado a outro tijolo, e depois a outro tijolo, formam o santuário onde Deus habita. É por Ele, sempre por causa dele, sempre. A história bíblica é sobre Ele, não é sobre mim ou sobre você. Nós temos o privilégio de sermos beneficiados nessa história. Privilégio. Deus poderia ter feito de outras maneiras. Poderia ter exterminado tudo e criado tudo. Não é? Desde lá do Jardim do Éden. Ok, já que vocês não resistem à fruta, acabou. Desapareceu Adão e Eva, eu vou criar de novo, porque esses foram rebeldes. Ele poderia simplesmente permitir que nós, que nascemos em pecado, afastados de Deus, vivêssemos até os nossos 80, 90, 100 anos, afastados de Deus, morrêssemos e pela eternidade fôssemos afastados de Deus. Continuaria sendo Deus, continuaria sendo misericordioso, continuaria sendo amoroso, continuaria sendo bondoso, continuaria sendo tudo isso. Porque nada que aconteça na história muda quem Deus é. Deus é amor, ponto final. Se Ele salvar 10 bilhões de pessoas, isso demonstra que Ele é amor. Mas se Ele salvasse um só, isso demonstraria que Ele é amor. E se Ele não salvasse ninguém, Ele continuaria sendo amor. Porque Ele é amor. Acabou. Isso não muda. Porque Deus não muda. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Porque razão para ser amado, nós não damos muito, não. A gente dá mais razão para ser suportado do que para ser amado. Como diria uma conhecida, Deus te ama, é lógico que é uma brincadeira, né, gente? Deus te ama porque Ele não vive com você. Claro, isso é uma brincadeira. Mas é mais ou menos isso mesmo. Se Ele fosse levar em consideração tudo que a gente faz, todas as nossas malcriações, toda a nossa desobediência, amanhã cedo as misericórdias dele, não sei se seriam renovadas, não. Eu penso que ia acabando assim, ó. Ia acabando. Um dia renova de uma parcela, do outro dia já uma parcela um pouquinho menor, e depois de uma semana não tem mais ninguém na face da terra. Mas Ele é amor. E ponto final. O João entendeu isso. Quando o João entende isso, então cai a ficha. Se é assim, então, tudo o que Jesus fez, Ele fez para que Deus seja louvado. Tudo o que Ele fez, se Ele, tudo que Jesus fez, Ele fez para que Deus seja reconhecido. Tem uma frase do John Piper que diz que missões existem porque Deus não é adorado no mundo inteiro. É isso. É isso. Missões não existem simplesmente porque existem pessoas que não ouviram. Missões não existem porque Deus não é adorado. O objetivo é que toda língua confesse ao Senhor. O objetivo é que toda a criação louve ao Senhor. E por isso missões são feitas. O João entendeu isso. E aí ele entendeu que ele não é o centro. Que ele não é o cara. Que ele não é bom demais. Mas Jesus é o centro. E Jesus é bom demais. Deus é bom demais. Não é sobre
João, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Deus, é sobre o amor de Deus. O cristianismo é sobre um Deus que ama a ponto de sacrificar o seu filho, que morre no meu lugar. O cristianismo não é sobre a minha importância. O cristianismo é sobre o amor inexplicável de Deus. Aí o João cai a ficha, porque ele entende tudo isso. E João, como é um cara que, depois que se converteu, ele começou a ler Bíblia, porque todo crente de verdade lê Bíblia. Aí o João lembra de Apocalipse. Aí o João lembra lá de Apocalipse capítulo 4, verso 11, que diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Tu, Senhor, é digno. Capítulo 5 de Apocalipse, verso 12, vai nessa mesma linha e vai dizer: digno é o Cordeiro de receber a honra, de receber o louvor, de receber a glória, de receber a sabedoria. Digno é o Cordeiro. Às vezes nós criamos uma imagem, essa imagem nossa lá do céu, no momento que estivermos lá, em que Deus, no seu trono, olha para nós e fala assim: como eu estou feliz porque você está aqui, Ademar. Poxa, que bom que você aceitou o convite, Mendes, para não confundir com o João. Que bom, que legal, achei que você não vinha, mas você veio. Em momento algum essa cena é descrita. A cena que é descrita é que o Mendes, que o Ademar, que eu, que todos nós estaremos diante do trono e nós estaremos com os nossos olhares fixos, dizendo: digno é o Senhor. Nós estaremos lá para louvá-lo e não para ser, para ter o nosso ego massageado. Fomos criados para o louvor dele e não ele criado para que esse nosso ego seja massageado. Se alguém tem que ser elogiado na história, e tem, é ele, porque é tudo sobre ele, é tudo por causa dele, é tudo para ele. A minha vida é por causa dele, eu fui salvo por causa dele, e desde o dia que eu fui salvo por causa dele, eu devo viver para ele. Percebe que não é por mim, não é por mim. Deus me salvou para me dar uma vida boa. Não foi isso. Eu posso ter uma vida boa? Posso. Eu posso me alegrar pela salvação? Devo. Eu devo me alegrar pela segurança de um dia estar lá diante dele? Claro que sim. Claro que sim, mas eu nunca posso esquecer que ele me salvou para que um dia eu o louve lá, pela eternidade. O João entendeu, e eu espero que a gente também entenda isso. Eu espero que a gente profundamente entenda isso aqui. Bom, mas deixa eu ler o texto, vocês vão falar que eu estou contando história aqui, não leio o texto. Verso 16 diz assim: pois nele, em Jesus, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as que são visíveis, as que não são visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, ou seja, sejam autoridades de um mundo físico, sejam poderes de um mundo não visível, não físico. Tudo foi criado por meio dele e para ele.
É tudo por meio dele e para ele. O João entendeu. Mas aí quando o João entendeu, ele começa a perguntar: se eu sou um tijolo criado para construir uma casa, cadê os outros tijolos? Cadê os outros tijolos? Se eu fui salvo para formar o lindo coral do céu, que estará pela eternidade cantando digno é o Cordeiro, cadê os outros? Onde estão os outros? Quando ele percebe que o sentido da sua criação estava então na união com outros iguais, porque um tijolo é só um tijolo, não serve para nada. Agora, se você pegar um tijolo, colocar com outro tijolo, com outro tijolo, com outro tijolo, depois de alguns tijolos você tem uma parede, depois você vai ter uma casa, você vai ter um edifício, você vai ter o que você quiser. Mas um tijolo é só um tijolo, nunca vai passar disso. Que nenhuma olaria fabrica um tijolo para ser um tijolo. Fabrica uma olaria fabrica um tijolo para que tijolos sejam reunidos e formem uma casa. Deus não salva pessoas para que pessoas sejam simplesmente pessoas salvas. Deus salva pessoas para que pessoas se juntem a pessoas e formem a família de Deus, e formem o povo de Deus, e formem a lavoura de Deus, formem o edifício de Deus. É para isso. Só que aí o João começa a perguntar: mas então cadê os outros? Onde estão os outros? Que embora sejam diferentes de mim, na maneira como pensa, naquilo que faz, no que trabalha, na cultura que possui e tudo mais, eles são iguais a mim, eles foram salvos iguais a mim. Foi aí que João entende isso aqui. Verso 18. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja. João entende que o corpo, que os salvos reunidos formam um corpo. Os salvos reunidos formam um corpo. Nós não somos salvos para ficarmos isolados uns dos outros. Nós somos salvos para que juntos formemos um corpo. Ninguém é um corpo sozinho. Ninguém é igreja sozinho. Só acontece quando se junta. Só acontece quando se junta. Aí quando se junta, espinha, cutuca, sai faísca. Tem problema. Tem problema. Porque é assim mesmo. É assim mesmo. E Deus sabe que é assim mesmo. A igreja não é um povo pronto. É um povo que se prepara. É a noiva sendo adornada. É a noiva sendo preparada para o momento em que Cristo, o noivo, virá buscá-la. A igreja não é um povo pronto. Se fosse pronto, não tinha nada disso. Não tinha ranhetice, não tinha nada. Era tudo paz e amor. Mas não é. E não é mesmo. E não é mesmo. E sabe quando vai ser? Nessa vida aqui? Nunca. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque o dia que esse grupo aqui estiver absolutamente alinhado e a gente viver durante um ano, todo mundo absolutamente alinhado, no mínimo significa que ninguém novo chegou nessa igreja. No mínimo significa isso. Porque sempre que chegar alguém, vai ter problema. Sempre. Sempre. Sempre que chegar alguém, vai ter gente imatura chegando. Vai ter gente que vai ter que ser lapidada chegando. Igreja sem problema é uma falsidade. Igreja sem essas dificuldades, só máscara. Só máscara. Isso não existe. Eu não estou dizendo isso para a gente achar que os problemas
são tão normais a ponto de não nos preocuparmos com eles. Eu estou só dizendo isso para a gente entender que os problemas não são, nem nunca foram, motivos para que pessoas se afastem do corpo. Pelo menos não deveria ser. Isso é falta de maturidade, isso é falta de compreensão do que é igreja. Bom, e o João está lá, né? Pensando onde estão. Ele, Jesus, é o corpo. E aí João então entende que pessoas iguais a eles são formadas, são reunidas, são organizadas em forma de corpo, mas não são ainda o corpo, a não ser que Deus conceda a esse ajuntamento em forma de corpo uma cabeça. Está lá. Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Era, é, sempre será. Sempre será. Mais do que Paulo escreve aos Efésios, quando ele diz que Cristo é o cabeça da igreja, e lá ele está falando de liderança, porque ele diz isso no contexto em que ele está dando instruções aos maridos em relação a como liderar a vida espiritual da sua casa. Lá ele diz que Cristo é o cabeça. Isso é liderança. Aqui Cristo é a cabeça. Isso é presença. Cristo é presente na igreja. Cristo é parte da igreja. Não existe igreja sem Cristo, porque não existe corpo sem cabeça. Simples assim. Simples assim. Deus constituiu dessa maneira. Deus constituiu dessa maneira. O que o João entendeu então? Ele falou, tá, agora eu entendi. Então, pessoas como eu, que foram tiradas do império das trevas, transportadas para o reino do Filho de Deus, são juntadas, organizadas em forma de corpo, e ao passo que tem Jesus como sendo participante dessa construção, então sim, eles são o corpo. Agora está completo. Agora é corpo com cabeça. Agora eu sou o dedo mindinho. O Ademar é o dedo que eu não sei o nome. A Maria é esse outro dedo que também não sei o nome. Vou mudar de lugar aqui do corpo porque eu não sei o nome nem dos dedos, né? E aí a Elisa é o pé. E a Marcinha é o outro pé. E aí você é o tórax. E o outro é a perna. E o outro é o joelho. E cada um tem a sua função dentro desse corpo. E se completam. E aquele que sai fora não é corpo mais. Porque um dedo não é um corpo. Um dedo é só um dedo. E se o dedo sair do corpo, apodrece e morre. Não serve para nada. Para nada mais. Mas aí quando junta e cada um ocupa o seu espaço, que não é o espaço que a gente quer, o espaço que Deus designou, Deus deu uns para. Deus deu os dons de acordo com a sua vontade, para a edificação do corpo. Quando Deus faz isso, coloca as coisas nos devidos lugares, encaixa as coisas nos devidos lugares, faz com que o Espírito Santo dê movimento, dê dinâmica a esse corpo, que agora não somente tem esse encaixe perfeito e essa energia, mas tem a Cristo presente. Isso é o corpo de Cristo. Isso é o corpo. Isso é a igreja. Isso é a igreja. Essa construção é a igreja. Bom, então essa construção aqui, como diz o verso 18, nos mostra, nos ensina que Cristo é parte da igreja. Cristo não é um tema que a igreja aborda. Cristo não é um conjunto de ensinamentos.
a igreja fala sobre Jesus. Não, a igreja é participante com Jesus. Ela fala sobre aquilo que ela experimenta no seu dia a dia. Como o apóstolo João diz, aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós vimos, isso anunciamos. Aquilo que nós experimentamos, nós não estamos falando do que ouvimos falar, nós não estamos falando do que lemos nos livros, nós estamos falando daquilo que nós experimentamos com Cristo. É disso que nós falamos, é isso que nós compartilhamos. Nós precisamos valorizar e nós precisamos viver essa experiência constantemente. Constantemente. É dessa união, essa união invisível, né, de Cristo com esse amontoado de gente aqui, é que Deus se revela, que Cristo se revela. A igreja, ela revela a Cristo. E aqui é tenso para a gente, né? Aqui é tenso para a gente. Porque se a igreja revela a Cristo, a pergunta é: que Cristo tem sido revelado? Que Cristo tem sido revelado? Se o nosso culto é expressão de adoração, que adoração nós temos oferecido? As nossas músicas expressam a nossa alegria em cultuar? O grupo de louvor se prepara o suficiente para isso? Entende a relevância disso? A pregação se prepara o suficiente para isso? Entende a relevância disso? As nossas orações revelam a nossa crença que oramos a um Deus presente e atuante e por isso confiamos na sua intervenção? Ora, a maneira como nós fazemos as coisas é a maneira como nós cremos. Não é o contrário. Não é o contrário. O culto de domingo é a nossa vida do meio de semana. Uma vida que adore a Deus de segunda a sábado oferecerá culto de adoração no domingo. Uma vida que não faça isso não oferecerá culto no domingo. Cumpriremos rituais aqui. Isso serve para todos nós. Todos nós. Serve para todos os cristãos. Porque é nessa união, a gente chama de união mística isso, porque ela é invisível, ela é do campo da fé, essa união desse Cristo que é o cabeça da igreja, ainda que não esteja no rol de membros da igreja, é dessa união que Deus e o seu amor é revelado. É revelado. É revelado entre nós e é revelado fora de nós. Agora sim, no campo fora da igreja. É aí que Deus é revelado. Bom, João entendeu tudo isso agora. João entendeu que Jesus é parte da igreja e que ele se manifesta, ou ele se revela através do comportamento dela. Através do comportamento dela. E isso não é mole, não. Bom, o que isso tem a ver com a gente, né? O que a história do João aqui tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com aquela pergunta lá do WhatsApp? Quando perguntam a João qual é a principal razão para uma igreja existir. Ora, se você se colocou no lugar de João, você será capaz de responder dessa maneira aqui, ó. A igreja tem a principal razão da sua existência adorar a Deus. Por quê? Porque Ele me libertou das trevas, Ele me transportou para o reino de Jesus, Ele perdoou os meus pecados, Ele revelou-se a mim, Ele me juntou com outros
Joãos iguais a mim, que passaram por essa mesma experiência que eu, e ele fez as pazes comigo. Ele me reconciliou, me trouxe para perto dele. E não somente isso, me chama de filho, me adotou. A igreja existe para adorar a Deus. A igreja não existe para fazer coisas. O fazer coisas entra no campo de como podemos adorar a Deus. Mas você pode fazer coisas sem adorar nada também, não pode? Podemos. Podemos fazer uma reunião de oração onde Deus não é adorado. Podemos fazer evangelismo sem Deus ser adorado. Podemos cantar sem Deus ser adorado. Podemos estudar a Bíblia sem Deus ser adorado. Podemos pregar sem que Deus seja adorado. Podemos fazer tudo isso. Não nos esqueçamos que essa é a finalidade. Qualquer ação da igreja precisa estar comprometida com essa finalidade. Então a nossa preocupação como igreja e a nossa preocupação como indivíduos é se aquilo que eu faço é feito como expressão de adoração a Deus. Aqui dentro, na minha casa, no meu trabalho, na rua, o que eu faço é expressão de adoração? Tem que ser. Tem que ser. Fomos salvos para isso. Fomos criados para isso. Vivemos para isso. Exclusivamente para isso. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Então nós podemos dizer que a igreja é um aglomerado de João que Deus salvou e juntou para adorar a Ele. Por isso que o nosso culto é culto de adoração. É isso. E é assim que tem que ser. Então tudo que a gente faz, devemos fazer para que o nome dele seja adorado. Das coisas mais simples nossas aqui. Dentro das nossas limitações, dentro das nossas limitações técnicas, dentro das nossas limitações intelectuais, dentro das nossas limitações físicas, dentro das limitações. Mas tudo tem que ser feito como expressão de adoração. Existimos para isso. Que Deus nos ajude na compreensão e na vivência desse pilar que fundamenta a nossa vida como igreja. Que Deus nos abençoe. Nós vamos terminar o nosso culto cantando junto, porque essa eu sei que vocês conhecem, a música que está aí, o André vai achar lá, como forma de agradecer a Deus. Agradecer o fato de que Ele não poupa, nem poupou esforços para nos resgatar. E a nossa contrapartida em relação a isso é adorá-lo. Vamos cantar. Se você quiser ficar em pé, você fique. Se você quiser ficar sentado, você fique. Vamos cantar a tremenda graça que nos alcançou. Deus abençoe.